Fala pessoal, tudo bem? Conseguimos voltar, não sei o que foi que aconteceu ali na nossa outra live, nossa outra transmissão. O YouTube meio que parou e a gente ficou falando aqui por mais um tempo e eu não sei nem se você chegou a ver qual foi o resultado da primeira questão, tá ok? A gente tinha colocado aqui toda a divisão histórico-política da República. A gente falou a respeito do plano real do governo Itamar Franco e do ano eleitoral de Fernando Henrique Cardoso, certo? A gente falou da Constituição Cidadã de 1988 e trazendo de volta à tona os direitos e garantias fundamentais, remédios constitucionais, enfim, marcamos a questão de número 1 como letra B, certo? Se você não acompanhou, vou interagir um pouquinho no chat para você me falar mais ou menos de onde parou. Eu mostrei um gráfico com dados como, por exemplo, o retrocesso do PIB, o retrocesso dos investimentos, o aumento da inflação e de como a poupança se torna importante no período. Então, se você, porventura, não viu, certo? Vamos fazer o seguinte, né? O Pedro tá aqui, tá dizendo que o Nilton tá de volta, eu tô de volta. Você pode também convidar aí os seus coleguinhas, seus amigos, certo? Que estavam na outra live, chama pra cá, porque é um conteúdo de história bem importante para que você faça qualquer concurso de carreiras militares e também qualquer concurso de carreiras policiais que, porventura, tem história do Brasil no edital com esse assunto, perfeito? Vou aqui para a questão de número 2, o item B, né, foi o item marcado na primeira questão. Questão de número 2. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 1995 até o ano de 2002, buscou dar continuidade à estabilização econômica iniciada com o Plano Real, 1994, governo Itamar Franco, baseada na redução do déficit público por meio da reforma constitucional, visando reduzir a participação do Estado na economia, certo? Inclusive, é por isso que muitos chamam o governo Fernando Henrique Cardoso de um governo neoliberal, certo? Um governo neoliberal, um governo de intervenção mínima ou de menor participação do Estado na economia, certo? Que, reduzir a participação do Estado na economia, ok? Economia. Inclusive, essa intervenção mínima aqui, ela vai ser vista em uma série de privatizações, Lembrando que o presidente Fernando Henrique Cardoso não é o primeiro a adotar essa ideia de intervenção mínima. Nós temos presidentes anteriores, como é o caso do Fernando Collor de Mello. O que complementa a minha informação é justamente o que vem depois dessa palavra economia e de um programa de privatização, que é o que eu tinha colocado logo acima, das estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia. É correto afirmar que tais medidas tiveram como consequência, item A, a maior eficiência no setor de serviços essenciais à indústria, como rodovias, energia elétrica, telefonia móvel e internet, elevando o crescimento do produto interno bruto em 10% ao ano entre 97 e 2002, sendo este período conhecido como o espetáculo do crescimento. Sinto muito, mas informações que aqui estão não são informações verdadeiras. Inclusive, nem esse termo aqui nós utilizaremos, tá ok? Nem esse termo aqui nós utilizaremos. Item B. A desvalorização da moeda nacional devido às privatizações. Vem para cá, Humberto. O Plano Real... Oi? Eu ia dizer que o senhor estava explicando o item B da questão 1. Eu estava explicando o item B, que é justamente o item verdadeiro. Se dá tempo, a gente volta lá no final, certo? Só para a gente ir para o item 2, para a gente poder já, né, para a questão 2, para a gente poder ver se consegue fazer as 10 questões aqui bonitinho, tá ok? O Plano Real de 1994, ele é um plano de estabilização econômica, oriundo de uma reforma constitucional, como a própria questão fala, certo? Que prega, dentre outros fatores, a intervenção mínima do Estado na economia, inclusive com um grande número de privatizações, como é o caso, por exemplo, da Vale, como é o caso, por exemplo, da Embratel. Aqui nós temos, com o Plano Real, uma política de valorização da moeda nacional. Inclusive, no início do Plano Real, a moeda brasileira chega a valer mais do que o próprio dólar.
fazendo com que assim nós tenhamos uma força muito grande e o Brasil seja invadido por importações. Grande parte dessas importações de baixo valor, que inclusive criaram as famosas lojas de R$ 1,99, que no começo dos anos 90, ali na metade dos anos 90, eram muito mais comuns do que você imagina no Brasil. Foi nesse período, um período de valorização da moeda nacional, que a gente começou a dar valor aquilo que no passado não era valorizado. Pois deixa eu te contar uma história para ver se ilustra melhor o que eu quero que você aprenda. No passado, quando nós tínhamos cruzeiro, cruzado, cruzado novo, os números menores, né, de contagem da moeda, o dinheiro de menor poder aquisitivo, como ainda hoje, estava no formato de moeda, moeda de metal, e não moeda no sentido de, né, economia macro, não moeda no sentido de qualquer tipo de papel moeda, não. Moeda de metal, redondinha. Como o dinheiro, né, como a moeda era muito desvalorizada, o dinheiro como um todo era muito desvalorizado, o que acontecia? Quando você recebia um troco em moeda, muitas vezes aquelas moedas eram totalmente desprestigiadas, era melhor jogar fora do que ocupar o espaço do seu bolso com aquelas moedas. Quando o Plano Real ele foi tocado, até aquele menor valor da moeda nacional, que são as moedas de metal, passaram a ser valorizados. Você conseguia, com uma moeda de R$1, com uma moeda de 50 centavos, comprar 2, 3, 4, 5, 6 pães. Então, com o passar do tempo, nós começamos a ter alguns utensílios que não eram comum, porta-moeda. Você conseguia, com 2 moedas de R$1, comprar um produto em uma loja de R$1,99. Então, com o passar do tempo, o Plano Real, ele vai valorizando a nossa moeda, moeda essa que hoje sofre forte desvalorização, mas a questão aí de número 2, na letra B, que fala que desvalorização da moeda nacional está errado. Vem aqui comigo, Humberto. Olha o que é que eu tenho aqui, certo? Me perdoe. Olha o que é que eu tenho aqui no item C de casa, certo? O aumento da capacidade de investimento do país em grandes projetos de infraestrutura, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí. Meu Deus, se você parar para pensar, meu querido, nós estamos nos livrando dos investimentos estatais. Nós estamos adotando uma política de Estado mínimo, então vai na contramão do que o próprio texto da questão falou para você entender. O controle da inflação, perfeito, a inflação começa a diminuir, e a redução da concentração de renda. Contudo, e a redução da concentração de renda. Contudo, a concorrência dos produtos internacionais acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, além do desemprego, principalmente no setor industrial. Olha o que é que eu tenho aqui para você, ó. Olha o que é que eu tenho aí para você. Inflação dos 10 anos do Plano Real, certo? Em 1995, eu tenho aqui 22,41% de inflação. E esse número, ó, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você começa a ter uma variação principalmente no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Uma alta, nova queda, nova alta, a maior alta, queda, queda. Se comparado, se você quiser comparar, certo? Os 22,41% do ano de 95, eles acabam sendo entregues em 7,60% no ano de 2004, já durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, certo? O governo Fernando Henrique Cardoso, no último ano de seu mandato, ele tem inflação na casa de 12,53%. Por mais que tenha sido a maior alta do período em que Fernando Henrique foi presidente, ainda é considerado uma baixa se comparado ao período inicial de seu mandato, ao início dos efeitos aí do Plano Real. Tá ok? Então, Newton, e com relação às falências, vem aqui comigo, ó. No governo Itamar Franco, eu tenho 57.808 falências. No segundo governo Fernando Henrique Cardoso, 71.501 falências. Durante o governo Lula, 49.056 falências. Durante o segundo governo Lula, 9.274 falências. E durante o governo Dilma, 5.424 falências. O recorde, né, é o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 144.892, né, falências. Por quê? Porque com a moeda forte, nós temos um incentivo às importações. Então, cada vez mais produtos invadem o mercado brasileiro.
e esse mercado não consegue dar conta da concorrência internacional. Então a questão que nós temos ali é uma questão que analisa esses dados. Nilton, quando o assunto é privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Eu tenho 70 empresas federais privatizadas, 55 empresas estaduais privatizadas, com arrecadação de aproximadamente 553 bilhões de dólares. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nilton, por que é que essas privatizações ocorriam? Por um motivo simples. Haviam alguns apontamentos sobre as estatais naquele período. Que apontamentos são esses? De que elas estavam sucateadas, que elas não eram mais competitivas quando comparadas ao mercado privado e de que elas já não gerariam mais lucros, além de algumas questões políticas, como, por exemplo, o fato dessas estatais servirem de cabide de emprego, alicerçando aí certo poder político de muitos indivíduos e partidos. Então essas privatizações elas tiveram uma série de justificativas. E o arrecadado é considerado muito não para o potencial das empresas. E boa parte delas acabaram se pagando no primeiro e segundo ano de seu funcionamento na mão da iniciativa privada. Muitos acreditavam que melhor do que privatizar seria sanear e modernizar para que o Brasil continuasse contando com aquela forma de arrecadação e de criação de riquezas. Outros acreditam que a privatização foi o melhor caminho. Nesse momento, eu tenho muitos indivíduos, certo, que deixam o poder público e não conseguem tocar suas vidas à iniciativa privada. Tem um alto índice de suicídio por aqui, indiscutivelmente, certo? E a concorrência com os produtos que agora vêm de fora, pelo poder que a nossa moeda tem de compra no mercado internacional, acabam fazendo com que várias empresas venham a falir no Brasil. Portanto, o item D de dado, certo? Quando fala de controle da inflação, expliquei isso a você. Redução da concentração de renda, por incrível que pareça, certo? Contudo, a concorrência dos produtos internacionais acabou gerando um grande número de falências de empresas nacionais, além do desemprego, principalmente no setor industrial. Perfeito. Resposta correta, certo? O item D de dado, né? Resposta correta, o item D de dado. Olha essa questão aqui. É a terceira questão. Observe a imagem referente à questão, certo? Aí eu tenho, agora sim, uma bandeira, um negro de um lado, certo? O dono de uma fazenda do outro. E a pergunta é sobre o 13 de maio de 1888. E quando eu falo do 13 de maio de 1888, o que é que eu tenho aqui para você? Eu tenho a questão abolicionista. Eu tenho uma questão abolicionista. Nilton, a gente muda um pouquinho de panorama, de cenário, muda, e a gente não está mais agora no período republicano. Não está mais. Agora a gente vai até para a transição. A gente vai para o período imperial, certo? Período imperial. Lembrando, pessoal, já eu interajo com vocês, certo? Mas esses primeiros eventos para as carreiras militares no ano de 2021, né? Agora, finalzinho de 2020, começo de 2021, são eventos para você ter noção de como é que está o seu nível, certo? No ano de 2021 a gente vai começar as matrizes e você vai poder pegar o conteúdo assim, ó, em caminho, certo? O conteúdo aí em escala, o conteúdo desde a parte introdutória até o finalzinho de todo e qualquer edital das carreiras militares. Período imperial. Primeira coisa, o Brasil tem 2 reinados. O Brasil não tem 2 impérios. Período imperial, só um. Então o Brasil tem 2 reinados, o Brasil não tem 2 impérios. Nilton vai de quando a quando? Vai do ano de 1822 até o ano de 1889, certo? 7 de setembro de 1822, com a proclamação de nossa independência, até o dia 15 de novembro de 1889, com o golpe republicano, comandado, dentre outros setores, pelos militares, tendo à frente Marechal Deodoro da Fonseca, incentivado por outros nomes como Benjamin Constant, José do Patrocínio e outros indivíduos que você conhece muito bem da história republicana brasileira, certo? 1822 a 1889, dividido em 3 períodos.
Quais são os 3 períodos? Nós temos o primeiro reinado, Dom Pedro I, desde o momento em que a independência é proclamada até a sua abdicação, que ocorre no dia 7 de abril do ano de 1831, por conta de uma série de problemas estes, que têm suas raízes no início do próprio governo de Dom Pedro I, como é o caso da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, a Confederação do Equador de 1824, certo? A Guerra da Cisplatina em 1825, a Guerra de Sucessão do Trono Português em 1825 também, e a famosa Noite das Garrafadas, tá ok? Então, Newton, primeiro reinado. Eu tenho um período chamado de período regencial, ou regência. Aqui o que é de mais importante para você, em qualquer prova militar, é o cenário político da regência, certo? Inclusive com suas subdivisões, regência trina provisória, regência trina permanente, regência trina de Diogo Feijó, regência una de Diogo Feijó, regência una de Araújo Lima. Então eu tenho aqui pelo menos 4 subdivisões do período regencial. Aconselho, caso você tenha papel e caneta na mão, que você anote o ato adicional de 1834, a criação da Guarda Nacional, certo? O golpe da maioridade e também todas aquelas revoltas do período regencial. Cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês e, acima de tudo, a farroupilha ou revolta dos farrapos, ok? Então, período regencial, além dos aspectos políticos, que inclusive subdividem essa regência, temos também os aspectos sociais, principalmente ligados às revoltas regenciais, repetindo cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês e a farroupilha, tá ok? Regência. Nós temos aqui o segundo reinado. Segundo reinado, sem dúvida o período talvez mais complexo, sem dúvida talvez, né? Sem dúvida o período mais complexo. Aqui eu tenho liberais e conservadores, aqui eu tenho a Revolução Praieira, aqui eu tenho a Guerra do Paraguai, aqui eu tenho o advento do café no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, aqui eu tenho a atração da mão de obra imigrante, aqui eu tenho as questões religiosas, abolicionista, republicana e militar. Então, dentro do segundo reinado, eu tenho uma série de informações que podem ser cobradas em prova. Newton, eu devo torcer para qual desses 3 períodos do Império Brasileiro ser cobrado na minha prova? Depende. Se você é um aluno sem segurança, torça pelo primeiro reinado. Geralmente batem em cima das mesmas teclas, certo? Assembleia Constituinte de 23, Constituição de 1824, as causas da crise do primeiro reinado e da abdicação de Dom Pedro I, geralmente batem nas mesmas teclas. Então, o aluno ruim, o aluno que está inseguro, reza pelo primeiro reinado. O aluno bom, o aluno que está foda, o aluno que já está preparado, o aluno que já tem segurança, o aluno que prova que pode fazer qualquer coisa, ele reza pelo segundo reinado. Por quê? Porque tem um leque maior de questões a serem produzidas, porque tem subtemas que são tão importantes quanto o próprio tema principal. Então, meu querido, se você, porventura, vai fazer uma prova do Colégio Naval, não tem como você falar não falar da Guerra do Paraguai. Se você, porventura, vai fazer uma prova para o Exército, não tem como a gente falar de Sena Madureira, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, a questão militar e a forma como os militares se voltam contra o poder do imperador Dom Pedro II. Então anota, meu querido, não é só saber o conteúdo, é saber qual o grau de dificuldade que ele pode ser exigido na sua prova, qual é o nível de profundidade que os temas podem ser cobrados na sua prova e quais os temas que para muitos são temas secundários que se tornam tão importantes quanto os temas principais, no caso do segundo reinado, a Guerra do Paraguai e a questão militar. O que é que isso tem a ver, Newton, pelo amor de Deus, com a questão? A questão, eu falo da questão, né, no caso o item aqui, fala da questão abolicionista. E eu tenho uma série de leis abolicionistas que merecem aí a sua atenção. Vem comigo aqui, por favor. Humberto, olha que eu tenho aqui, né, uma mão negra, acorrentada, e você tem aquele típico sinal de proibição, né? 1807, 1808, acordos secretos firmados entre a família real portuguesa e a Inglaterra. Desse acordo já se prevê, certo, um caminhar
para a abolição da escravidão no Brasil. Eu tenho também acordos firmados durante o primeiro reinado para o reconhecimento do governo brasileiro por parte dos ingleses. Eu tenho uma imposição dos ingleses. 1845 é o Bill Aberdeen, certo? Que é a proibição do tráfico interatlântico de escravos. Os navios ingleses estavam autorizados a afundar os navios negreiros ou tumbeiros que porventura trouxessem escravos da África para o Brasil, certo? 1845, o que vai forçar o Brasil a assinar a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Essa Lei Eusébio de Queiroz aqui, ela reforça definitivamente para o ordenamento interno o fim do tráfico interatlântico de escravos. Então, em 1845, há uma imposição inglesa contra esse tráfico, mas a proibição efetiva no ordenamento brasileiro vem com a Lei Eusébio de Queiroz do ano de 1850, Lei Eusébio de Queiroz do ano de 1850. O que é que acontece após a Lei Eusébio de Queiroz? Eu posso te dar certeza de que a escravidão diminuiu no Brasil? Não, eu tenho uma linha oscilante. Em determinados momentos eu tenho até um aumento do número de escravos no Brasil. Porém, eu também quero que você saiba que naquele momento esse tráfico interatlântico, por ser mais perigoso, também acaba sendo mais lucrativo, o que faz com que muitos arrisquem-se na continuidade desse tráfico por conta dos lucros aumentados que ele pode trazer. Porém, também há, e você tem que ter noção disso, o tráfico interprovincial, principalmente em determinadas regiões do país, cuja quantidade de escravos ela não é tão necessária para a atividade econômica desempenhada, como é o caso do Ceará. No Ceará eu tenho uma forte, ou pelo menos eu tenho uma sobrevivência por meio da pecuária. Essa pecuária cria o gado solto, criação extensiva. Como é que esse gado solto vai ser cuidado por um escravo cativo, preso? Então, com o passar do tempo, os escravos que aqui no Ceará não são tão efetivamente importantes para o desenvolvimento da atividade econômica, eles acabam sendo negociados com províncias da parte de baixo do Brasil, com províncias do Sudeste e do Sul. É o tráfico interprovincial de escravos que aumenta naquele momento com a Lei Eusébio de Queiroz. 1871, Lei Barão do Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, está inserida aos meus olhos em uma das leis para inglês ver. Por quê, Newton? Por quê? Ora, porque o indivíduo ao nascer, ele não tem condição de caminhar com as próprias pernas e acabar efetivamente se emancipando de sua mãe para tornar-se livre e fazendo o que quiser em outra parte do planeta. Não. Outra coisa, se dependia de uma indenização do Estado. Caso o Estado não pagasse essa indenização, os primeiros anos de vida, a fase jovem, a fase adulta jovem do escravo, seria passada com o escravo. Então, a lei do ventre livre, os filhos de escravo eram considerados libertos desde que houvesse indenização do Estado ou que eles passassem boa parte da sua vida ainda como escravos. A lei Saraiva-Cotegipe, certo? A lei do sexagenário. Acima dos 60, ainda se trabalharia mais 5 anos como forma de garantir a sua liberdade. Puta merda, meu querido. O escravo aqui, ele tem uma vida curta. Ele não vai chegar até os 60, os 65, muito raro. E se chegar, Newton, eu me livro muito mais de um prejuízo do que dou a liberdade a uma pessoa. Então está errado. Não está errado, não. É uma regra absurda também. E a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Vou voltar aqui, né? Olha o que é que eu tenho. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei número 3353, conhecida como Lei Áurea, né? Assinada pela Princesa Isabel. O Dom Pedro II já estava aí, né, meio baqueado. E ela acabava se despontando como sendo a líder do terceiro reinado, principalmente na figura que seu marido, o Conde, deu, né? Que aboliu a escravidão no Brasil. É correto afirmar que entre esses fatores que contribuíram para o fim da escravidão estava o processo que gerou a assinatura da Lei Áurea se deu graças à atuação do imperador Dom Pedro II, que usou de seu prestígio e influência para convencer a sociedade brasileira da importância que se acabar com a forma cruel do trabalho. Na verdade, o que se esperava, pessoal. E por que a Lei Áurea gerou um certo constrangimento e ela foi um tiro no pé do governo imperial? Por que não tem um terceiro reinado no Brasil? Por um motivo simples, né? Se esperava a abolição da escravidão, inclusive pela pressão inglesa. Isso aí não é novidade para ninguém. Porém, os grandes latifundiários brasileiros, aqueles que eram detentores do maior número de escravos, eles esperavam
que essa abolição fosse uma abolição mais gradual e que essa abolição fosse uma abolição em que o governo pagasse uma indenização pelo escravo libertado para que esses indivíduos pudessem contratar a mão de obra imigrante, porque não se pensava efetivamente na transformação do escravo, do cativo, em mão de obra assalariada. Se pensava numa substituição desse escravo pela mão de obra imigrante, inclusive por motivos eugênicos, inclusive por um motivo de branqueamento da cor da pele do brasileiro. Quanto mais imigrantes, vindo principalmente de países europeus, nós teríamos a possibilidade de ter filhos, netos, bisnetos, trisnetos, cada vez mais embranquiçados, tá ok? Então também tem uma questão eugênica nesse quesito. Outra coisa, para os cativos, não houve nenhum tipo de preparação para a vida livre, não houve nenhum tipo de readaptação a essa vida liberta. Portanto, boa parte deles foram jogados no mundo sem nenhum tipo de preparação para que a partir dali pudessem retirar com o seu trabalho o seu sustento, fazendo com que muitos ficassem à margem de uma sociedade considerada justa, forçando assim a mendicância, a violência, ou seja, aumentando aí fatores que geram uma desigualdade social. Tá ok? Então, Dom Pedro II, pelo contrário, não convenceu, a ponto de que a abolição da escravidão se torna em um fator que acaba se voltando contra ele e contra o seu governo e o futuro governo de sua filha. Item B. Os constantes ataques de escravos quilombolas, liderados por Chico Rei, a fazendeiros e políticos brasileiros, pressionando o governo a assinar a abolição da escravatura, em troca do fim dos assassinatos, também é uma questão que não tem nada a ver. Tá ok? Não é por isso, mas por uma questão, inclusive, de imposição inglesa, por uma questão, inclusive, da luta do movimento abolicionista no Brasil, que você vai ter o fim da escravidão. C. A campanha abolicionista que mobilizou profissionais liberais, jornalistas, advogados, intelectuais, entre outros, que atuava por meio de clubes, associações e jornais defendendo a causa abolicionista, ou seja, o movimento abolicionista aqui, ele vai ser levado em consideração, deixa o item C em stand-by. D. A decisão da sociedade brasileira de libertar os escravos, trocando a alforria dos cativos em troca da permanência deles na terra por mais alguns anos, tornando a Lei Áurea uma mera formalidade. Mentira, abolição é imediata, tá errado. Item E. A proclamação da República tornou a causa escravagista insustentável, devido à participação de escravos na Guerra do Paraguai, levando os militares a assinar a lei que proibia a escravidão. Mentira, foi Lei Áurea. Pelo contrário, os militares aproveitaram que os abolicionistas também estavam contra o governo para tentarem ampliar aí sua força. O que eu mostrei para vocês, voltando para o começo, resposta da questão, letra C de casa, tá ok? Humberto, eu vou aqui para o chat, pode trazer para mim. Letra C de casa. Vamos lá? Elvis Gonçalves, um salve, viu? Salve aí pro Elvis, sem problema. Temos 56 pessoas assistindo, subimos que só, né? Estava com 25 na outra live, né? Galera, muito obrigado aí pelo mutirão que vocês fazem, viu? Se vocês puderem, cada pessoa que aqui está, convidar outra pessoa, vamos tentar aqui, certo? Chegar a 100 pessoas assistindo aí a nossa live, né? Alguma dúvida, pessoal? Aproveitem enquanto eu estou olhando, vou pegar aqui minha garrafinha d'água. Aproveitem enquanto eu estou olhando para que eu possa aí sanar qualquer dúvida de vocês. Perguntem, por favor. Enquanto eu bebo uma aguinha, tem um delay, né? Você sabe disso. Já já aparece a sua pergunta para mim, caso você faça uma pergunta, para que a gente possa interagir, né? Eu também agradeço muito o Humberto, que quando viu que o YouTube tinha parado, mas interessante, o YouTube parou, não foi, Humberto? Mas o nosso material estava perfeito, né? Tudo ali para o Humberto, dentro da ilha de edição, estava perfeito. Então ele criou às pressas, certo? Um novo evento. Você não está mais dentro da mesma live, você criou às pressas um novo evento para que a gente pudesse continuar dando aula, viu? Só caiu o nosso. Só caiu o nosso, né? E só caiu o nosso. Alguém está contra as militares, né? Mas vai dar certo. Os outros aqui estão continuando. Pronto, e agora eu vou ler os elogios que estão sendo feitos à minha pessoa, certo? O Caveira Black está dizendo aula de qualidade, muito obrigado. O Isaac está dizendo que é um ótimo professor, no caso eu, muito obrigado. E que a inteligência e a didática são incríveis. E detalhe, é um evento solto, né? A gente vai ter, principalmente no final agora de 2020, dezembro, e no ano 2021, eventos em sequência, tá ok? Aqui ele está perguntando se caiu. Não, havia caído quando a gente começou na live anterior. Caiu com aproximadamente ali 35, 30 minutinhos. Agora não. Perfeito? Tá tudo ok? Vamos lá. Diz que o início da tarde está disponível, se ela quiser ver depois, né? Quem quiser o início continua disponível lá, né? O Isaac é de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Aí tem o IF, né? O IF de Pau dos Ferros, se eu não me engano, né? Tem alguns colegas que trabalham ou no IF de Pau dos Ferros, não sei se tem, ou é um IF que tem perto, no Rio Grande do Norte, tá ok, pessoal?
Quiser, segue lá no Instagram, inclusive meu Instagram está aberto, meu celular está aqui. Eu vejo se você me seguiu automaticamente e caso você tenha me seguido aqui, eu aceito e a gente toca o terror, né? Ver se alguém aqui pediu para me seguir. Só o Joseph Amaral, não sei se ele está nessa live, mas pediu para me seguir. Tá ok? Obrigado, Hernani, eu que agradeço. Pergunta besta, Dom João e também é também Dom João VI? Aí, meu querido, não, né? Você vai ter aí alguns momentos distintos, certo? Por exemplo, você pega Dom João, mestre de Avias, aquele do momento da Revolução de Avias na Inglaterra. Dom João VI é aquele que vem com a família real portuguesa para o Brasil. Príncipe regente, filho de Dona Maria, aquela que era considerada louca. Então, por favor, agora aqui no Brasil, certo? É só Dom João mesmo que a gente chama. Tá ok? Só Dom João mesmo, mas não são a mesma pessoa. Tá ok? O pessoal lembrou que ontem foi o dia da proclamação da República. Sim, outra coisa. Eu falei na... Só se falou de eleição, mas eu falei na primeira live, pessoal, para quem o Humberto fez uma pergunta legal. Humberto está perguntando, o Isaac disse que exatamente tem um IF aqui. O pessoal está perguntando, o Humberto disse assim, pessoal, Nilton pergunta para o pessoal se eles lembraram que ontem foi a proclamação da República, inclusive aqui, 15 de novembro de 1889, né, proclamação da República. E eu falei que no passado, certo? A data da eleição era o dia da proclamação da República, não tinha segundo turno. Para quem não acompanhou aí a primeira live, né? Para quem não acompanhou a primeira live, eu queria que você soubesse de uma informação. Antigamente, certo? Nós tínhamos no Brasil, o dia 15 de novembro como data eleitoral. Hoje, acontece no primeiro domingo do mês de outubro. E caso tenha segundo turno, em cidades com mais de 200 mil eleitores no último domingo do mês de outubro. Certo? Aí, esse ano, por conta da pandemia, a gente teve aí o dia 15 de novembro. Eu também expliquei, certo? Que é o que já acontecia na Constituição de 1891, dia 15 de novembro. Eu também expliquei, certo, o seguinte, a pergunta do El não é bestão não. Pois é, eu falei, exatamente. Não é besta não, é porque o Dom João VI aqui no Brasil a gente titula como Dom João, não, tudo bem, certo? Não é besta não. Não, mas ninguém falou que era besta não, viu, o Kili? Pelo contrário, a gente inclusive falou que tem um Dom João do século XIV que é colocado na frente do governo português, Dom João Mestre Avias, e tem o nosso Dom João VI aqui, que a gente disse que era príncipe regente, né? Estão perguntando em que ano foi fundada a Vila de São Vicente, 1532, século XVI, a fundação da Vila de São Vicente, que dará no futuro origem aí, certo, a São Paulo. Tá ok? Mais alguma pergunta? Acabei de responder, Vinícius, 1532, certo? Vila de São Vicente, 1532. E falei aqui também, pessoal, devia colocar aqui para vocês, né, as datações, esqueci de colocar. Aqui vai de 1822 a 1831 para você anotar. Aqui vai de 1831 a 1840 para você anotar. E aqui vai de 1840 a 1889 para você anotar. Ou seja, a Lei Áurea, 7 de 13 de maio de 88, está no apagar das luzes do Império Brasileiro. No apagar das luzes. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Kine, valeu. Vinícius, respondi. Pedro, a gente já está agora na terceira questão, e é para ela que a gente vai agora. Terceira questão, vamos lá. Leia o trecho da composição abaixo e responda a questão a seguir. Tens um sabor bem do Brasil. Tens a alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor, né? O trecho refere-se à marchinha carnavalesca O Teu Cabelo Não Nega Mulata, né? O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata da cor, né? Lançada no Carnaval de 1932, composta por Lamartine Babo e pelos irmãos Valença. Aí, olha como foi bom fazer o quadro. 1932. Nilton está dentro da Era Vargas.
E a gente pode, inclusive, vou apagar aqui, pessoal, certo? Apagar aqui. E a gente pode, inclusive, utilizar para te dar algumas referências, né? Quais são as referências? Era Vargas, primeira passagem de Vargas pelo poder, 3 fases distintas de seu governo. Nós temos aqui, certo? Governo provisório, governo constitucional, e nós temos o Estado Novo. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Governo provisório de 1930 até a Constituição de 1934. Então, a Constituição de 34, ela ainda está dentro do governo provisório, certo? É a partir dela que eu tenho o estabelecimento de regras, inclusive com eleição indireta, que Vargas assumirá o poder, governo constitucional. O governo constitucional vai com a Constituição de 34 até a Constituição de 1937, que é a Constituição conhecida como Polaca, que estabelece o Estado Novo, o Plano Cohen, certo? A gente havia aí, né, naquele momento, uma disputa muito grande com o comunismo, havíamos a tentativa da intentona comunista em 1935, então, governo constitucional, e eu tenho o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, certo? A criação de mecanismos de monitoramento, né, violação aos direitos e liberdades individuais e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados como forma de aliança político-econômica com os Estados Unidos da América. Tá ok? Se você é uma pessoa esperta, a questão fala de 1932, então fala do governo provisório. Governo provisório. E questões que falam de 1932 são questões que falam do início do governo Vargas, lembrando que Vargas não havia sido eleito, certo? Quem tinha sido eleito era o Júlio Prestes e você acaba tendo Vargas subindo ao poder, certo? Através de um golpe, inclusive após o assassinato de seu vice, João Pessoa, certo? Que inclusive dá nome hoje à capital da Paraíba. Governo provisório. Aqui, 1932, nós temos a nomeação de interventores, nós temos o aumento dos poderes na mão do Poder Executivo, a hipertrofia do Poder Executivo. Em 1932, nós temos aqui, certo, uma revolta ocorrida em São Paulo, certo, que é a Revolução Constitucionalista Paulista, do ano de 1932, né? Nilton, por quê? Porque São Paulo, insatisfeita com o fato de ter sido jogado para escanteio, não sei se você lembra, mas a chegada de Vargas ao poder é uma junção de forças do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e províncias nordestinas. Então São Paulo tinha sido jogado para escanteio, inclusive em São Paulo tinha sido nomeado um interventor que não era do agrado dos paulistas. Por isso que na questão, vem comigo, olha, fui nomeado tenente interventor, o movimento tenentista, boa parte desses tenentes aqui recebem um tipo de interventor em províncias do Brasil, em estados brasileiros, né? Pode-se afirmar que neste trecho temos a referência ao período, item A, do governo provisório de Getúlio Vargas, legal, onde temos a substituição das lideranças municipais por interventores, que geralmente eram dissidentes do coronelismo. Olha, boa pergunta, mas não sei se responde a questão. Vamos ver aqui o Vargas. O que é que eu tenho aqui no Vargas? Olha o Vargas de 1930, morto de feliz o Vargas, né? Tinha acabado de subir ao poder. 1931, olha, continuava governando sem Constituição. 1932 está desconfiado, né? Está olhando para São Paulo, Revolução Constitucionalista. 1933, derrotou a Revolução Constitucionalista, vai ter uma nova Constituição, que é a Constituição de 34, o Sorrisão, é eleito novamente como presidente. 1935, intentona comunista, né? Olha, esmagada. 1936, está se aproximando do fim do mandato. 1937, está se aproximando mais ainda, fica puto e tem um Estado Novo, tá ok? E tem um Estado Novo. Nilton, quando você tem essa questão aí do governo provisório de Getúlio Vargas, onde temos a substituição das lideranças municipais por interventores que geralmente eram dissidentes do coronelismo, parece que é a questão correta, só que a gente vem e encontra aqui, ó, denominado de Estado Novo, item B está errado,
E C, do governo provisório de Getúlio Vargas, onde os governadores estaduais, e aqui tem o quê? E aqui tem o quê? Lideranças municipais e estaduais foram substituídos por interventores, sendo em geral tenentes oriundos do movimento tenentista. Aí a gente chega à questão, resposta correta, o item C de casa, né? O item D, a Revolução Constitucionalista de 1932, onde as lideranças do movimento paulista eram compostas basicamente por interventores que, em sua maioria, originaram-se do tenentismo. Newton está errado. As lideranças do movimento eram compostas por tenentes? Não, né? Item E, do Estado Novo, onde as lideranças estaduais, compostas por interventores, foram substituídos por governadores nomeados por Vargas, certo? Em que sua maioria eram latifundiários e cafeicultores. Meu Deus, vem pra cá, ó. Lembra que eu falei pra você que eu gosto de usar o termo república oligárquica? É porque é o seguinte, pessoal, eu não tinha naquela época, imagine que eu nasci no Brasil do ano de 1928, certo? Governo Washington Luiz, 1928. Eu não tenho condição de lhe falar se o que eu vivo é novo ou velho. Para mim, o que eu vivo é contemporâneo. Então, aquela política que o Brasil conhecia, principalmente desde 1894, certo? Com a eleição de Prudente Moraes, o primeiro presidente civil, para eles era o que havia de mais moderno na política brasileira. Porém, Vargas, ele começa a atacar as bases dessa república. E é por isso que quando Vargas chega ao poder, é que há um forçar a chamar essa república oligárquica de República Velha, ou República do Café com Leite. Mas até então era a república somente, nem nova nem velha, a república contemporânea. É com Vargas que ela passa a ser chamada de política velha. E Vargas, ele assume o poder dizendo que combate o coronelismo, quando ele é fruto desse coronelismo. Então, o item E aí, quando diz que em sua maioria no latifundiários cafeicultores, está errado, né? Então, resposta correta, o item C de casa. Próximo. Leia na frase a seguir. Nada se assemelha mais a um Saquarema, rapaz, do que um Luzia no poder. Newton, Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque, político do Império do Brasil. Deixa eu mudar os nomes. Luzias, liberais. Saquarema, conservadores. O que ele quer dizer é que nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador no poder. Newton, o que é que isso significa mais fortemente? Que por mais que eu tenha uma composição diferenciada, conservadores muito mais ligados aos grandes latifundiários e os saquaremas e os luzias muito mais ligados, né, luzias ou liberais, muito mais ligados a profissionais liberais, a uma burguesia mais urbana. Por mais que eu tenha essa diferença em composição, os interesses eram os mesmos, de estarem perto do imperador e de terem atingido os seus anseios políticos. É por isso que nada mais liberal do que um conservador no poder, é por isso que nada mais luísa do que um saquarema no poder, é por isso que nada se assemelha mais a um saquarema do que um luzia no poder. Porque você passa a utilizar uma expressão aqui, são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco, ou seja, politicamente a mesma coisa, nenhum lutava pela alteração das estruturas político-econômicas e sociais brasileiras, certo? Olha aqui o que eu tenho para você no texto do enunciado da questão. Saquarema e Luzia eram os apelidos dados aos membros dos partidos conservador e liberal, respectivamente. Respectivamente, conservador e liberal. De acordo com o sistema político vigente no Brasil Império, é correto afirmar que o relato do então senador Holanda Cavalcante evidencia que os dois principais grupos políticos do Brasil Império não chegavam a representar interesses ou projetos políticos, pois aceitavam e defendiam a manutenção da escravidão, o monopólio da terra, discordando apenas na questão da centralização ou não do poder. Exatamente o que eu tenho aqui. Esse é o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II. E ele fica nesse momento aí
certo? Se defendendo. Entre o que, Newton? Entre os liberais e os conservadores. Inclusive, no início, ele vai aí se equilibrando da maneira como dá, tá ok? Voltando para a questão, nada mais simples do que você entender que não haviam aí realmente, certo, um projeto político. O que se queria era a manutenção do status quo. Os conservadores defendendo a centralização política e os liberais a descentralização, mas ambos só visavam o poder, tá ok? Item B, a incapacidade dos revolucionários luzias é em implantar medidas políticas como o voto universal e secreto. Mentira, ninguém queria isso. C, revezamento dos partidos liberal e conservador no poder foi devido a um acordo entre as oligarquias cafeeiras das províncias de Minas Gerais e São Paulo, café com leite, república oligárquica. D, o empenho dos políticos em buscar atender aos interesses de seus eleitores, não importando serem classificados como pertencentes ao grupo dos Saquaremas ou ao grupo dos Luizas, desde que seus projetos de lei fossem aprovados. Também está errado. Item E, a presença dos ideais políticos de igualdade e liberdade nos dois grupos que lutavam pela implantação de social... Pelo amor de Deus, né? 4 itens absurdos, ok? Vou lá para o chat. Deixa eu só tirar aqui uma sujeira que tem no teclado. Já... Eita, Paulo, acho que eu fiz merda aqui. Certo? Pronto, voltei. Só tirar uma sujeira que tem aqui no teclado. Não sai não esta besta. Negócio amarelo. Vou lá para o chat. Vamos lá. Comigo. Quê? Aqui eu tenho um toque, tá me incomodando, mas deixa aí, né? Olha, aquele Killen tá me perguntando, professor, então Estado Novo foi um governo ditatorial? Killen, muito legal sua pergunta. Vem cá. Dentro da era Vargas, eu tenho um período ditatorial, que é justamente o Estado Novo, uma Constituição que suprime liberdades, ok? Mas é uma ditadura um pouco diferente de outros períodos do período republicano. É uma ditadura personalíssima. O que é que significa? É uma ditadura que está centrada na figura de Vargas. Está centrada na figura de Getúlio Vargas. Diga-se de passagem, né? Tem aqui alguns instrumentos de controle, como é o caso do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda, ok? Departamento de Imprensa e Propaganda. O que foi, dona Sheila, que você está falando aí? Ah, deixa aí, não. Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Então, Killen, respondi a sua pergunta, certo? Minha net caiu, pessoal. Ele ainda está nas repúblicas? Não, foi a pergunta anterior, né? Alguma informação aqui, alguma coisa que você queira mais? Respondi que foi um governo ditatorial. Rapaz, eu engordei demais. Eu me olho aqui na câmera, me sinto gordo. Acho que eu sou anoréxico, né? Na questão religiosa de Dom Pedro II, os bispos foram presos ou deportados do Brasil? Foram presos, inclusive a condenação inicial era uma condenação a trabalhos forçados. Eu tenho o bispo de Olinda e o bispo de Belém. Mesmo que depois essas condenações fossem retiradas, certo? Nós temos uma rusga entre Dom Pedro II e a Igreja Católica, oriundo da bula Sílabus, e essa bula, ela impedia o acesso dos maçons à Igreja Cristã Católica, né? E maçonaria e família real andaram juntos durante muito tempo, tá ok? Então eles foram presos e a condenação seria inclusive a trabalhos forçados. Essa é a questão religiosa, oriunda da bula Sílabus no segundo reinado, ok? Paulo Eduardo, respondi para você? Respondi? Me responda aí, por favor, para eu dar continuidade aqui à nossa aula, se eu respondi para você. Lembrando que é uma aula solta, é uma aula de exercício, ela não vai ficar na plataforma, ela é para você tirar as dúvidas mesmo. Então, se quiser, faça alguma pergunta, sabendo responder, eu respondo agora mesmo. Eu respondo agora mesmo, né? Professor, teria como o senhor citar os pontos mais importantes de cada fase da Era Vargas? Sim. Obviamente. Vem aqui comigo, ó. Comigo, Humberto. Vem aqui. Governo provisório, os 2 pontos mais importantes. Revolução Constitucionalista Paulista, certo? E a Constituição de 1934, ok? Revolução Constitucionalista Paulista e a Constituição de 1934. Inclusive é a Constituição que vai garantir o direito de voto feminino. Porém, você só vai ter o direito de voto feminino consolidado em 1946, porque você não vai ter eleição
em 1937 tem um Estado Novo, então já era. Mas é oriundo da reforma do Código Eleitoral de 1932. Código Eleitoral esse que só havia sido reformado, certo, em 1881, lá no segundo reinado, com a Lei Saraiva, que inclusive vai impedir o voto de analfabeto. Mas, para não dar muita informação, a minha intenção aqui não é mostrar para você o quanto eu sei, mas é que você saiba o que mais pode cair. Então, apostas do Newton. Governo provisório, certo? Revolução Constitucionalista Paulista de 32 e a Constituição de 34. Governo constitucional, certo? Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora, AIB e ANL, certo? Plínio Salgado, Luiz Carlos Prestes, AIB e ANL. Intentona Comunista, 1935. Plano Cohen, 1937. E a Constituição, chamada de Polaca, também 37. Voltando. O que é que eu vou ter aqui? Ação Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora. Ok. Intentona Comunista, 1935. Plano Cohen e Polaca, Constituição Polaca, 1937. Estado Novo. Instrumentos de repressão, certo? Instrumentos de repressão. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e afastamento de Getúlio Vargas do poder. Tá ok? Instrumentos de repressão político-social, exemplo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial com a FEB, ok? Força Expedicionária Brasileira, inclusive as batalhas na Itália, dando reconhecimento ao Exército Brasileiro, que teve que naquele momento ser modernizado às pressas com a ajuda dos americanos, e o afastamento de Getúlio Vargas no poder, certo? Do poder como presidente, embora se eleja senador, e continue, mesmo que timidamente, mesmo que escondido, manipulando aí ainda os caminhos do governo brasileiro. Tá ok? Killy Kellen, certinho aí, me responda, por favor, se eu atendi as suas expectativas. Responda, por favor, se eu atendi as suas expectativas. É quase uma aula particular, né? Você viu, você me pediu, eu fui lá e te dei. Então, aproveita, porque aqui no AlphaCon é assim. A gente se preocupa com cada aluno. E se você não acompanhou o começo, ainda está disponível. Eu expliquei para você o rumo das carreiras militares do AlphaCon para o ano de 2021. Professor, em qual governo Vargas ocorreu a queima do café? Meu querido, eu não sei se você está se referindo à questão da queima do café propriamente dito, porque a queima do café se dá durante o convênio de Taubaté. Newton, eu não lembro desse convênio de Taubaté. Ele inicia-se no governo Rodrigues Alves, mas ele vai ser assinado plenamente no governo Afonso Pena. No primeiro governo Vargas, o Vargas ele não vai querer uma treta com os cafeicultores, não. Então ele também apoia a questão da cafeicultura, então também há a possibilidade de queima nesse governo. Mas eu associaria muito mais ao governo Afonso Pena e o convênio de Taubaté e, no caso Vargas, ao governo provisório. Ok? Marco Bruno, e a reeleição do Vargas? Vamos lá, vamos responder sobre a reeleição do Vargas. Vem comigo. Será que o titio Vargas era mala? A eleição deveria se dar por voto direto. Só que vem comigo. Em 1930, o Vargas chega ao poder. Concorda? Ele venceu as eleições? Não. Quem venceu foi Júlio Prestes. Inclusive não chegou a assumir. Um golpe. Então Vargas subiu ao poder sem ser eleito. Ok? Governo constitucional, baseado na Constituição de 34, só que a primeira eleição era indireta. Quem é escolhido? Vargas, eleito indiretamente pelos membros do Congresso. Não foi voto popular. 34, o mandato era de 4 anos, em 38 ele deveria se candidatar. Só que em 37 vem o forjado Plano Cohen, em 37 a Polaca, ele fica no poder até 45. Não precisa ser eleito, é através de um golpe. Um golpe que institui o Estado Novo. Portanto, Vargas passa 15 anos no poder sem ser eleito diretamente em nenhuma das vezes. Mas retoma. Newton ele retoma quando? Em 1950, certo? Como candidato à presidência da República. E em 1951 assume a presidência da República, se suicidando, saindo da vida para entrar na história, em 1954, 10 anos antes do que seria, certo? O golpe ditatorial civil-militar. Se você é do Rio de Janeiro, se você tem a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro,
O Rio tem praias lindíssimas. O Rio tem uma vida boêmia maravilhosa. Mas tira um tempinho se você é do Rio. Tira um tempinho se você vai conhecer o Rio e vai conhecer o Museu da República, Palácio do Catete, adquirido por Manuel Vitorino, ainda durante o governo Prudente de Moraes. Lá você vai encontrar o quarto em que Vargas viveu, lá você vai encontrar uma máscara mortuária de Getúlio Vargas, lá você vai encontrar o pijama que ele usava no dia do suicídio e lá você vai encontrar uma cópia da Carta Testamento, que é a famosa carta que ele deixa para sair do poder. Marco Bruno, eu lhe respondi, meu filho? Eu lhe respondi o que você me perguntou? Vitor Ribeiro, muito obrigado pelo elogio, certo? Muito obrigado. Professor, quais empresas surgiram além da Vale do Rio Doce? Se a pergunta, o Marden, são empresas estatais, nós temos a Vale, nós temos a CSN, nós temos a Petrobras. Agora, se a pergunta é sobre privatizações, as principais empresas de privatização são Vale do Rio Doce, a Embratel, a CSN, ok? Mas aí depende da pergunta que você me fez. Né? Surgiram várias empresas estatais, dentre as quais se destaca CSN, Petrobras e Vale, mas aí ao longo da história, tá ok? Respondido, pessoal? Marco Bruno respondi sim, tá tudo tranquilo para você, né, meu filho? Né? O Marden respondi a você, eu não entendi muito bem a pergunta, então eu fui no genérico. Se quiser fazer uma pergunta mais específica, tranquilo, tá ok? Kili, você chamar só de Kili, tá ok? Kili, respondi a você, respondendo também, por favor, deixa aqui para a gente ir para a próxima questão, tá ok? Próxima questão. Leia o texto a seguir. A administração da fazenda pública, com a mais severa economia e a maior fiscalização no emprego da renda do Estado, será uma de minhas preocupações. Povos novos e onerados de dívidas nunca foram povos felizes. E nada aumenta mais as dívidas dos estados do que as despesas em proporção com os recursos econômicos da nação, com as forças vivas do trabalho, das indústrias e do comércio, o que produz o desequilíbrio dos orçamentos, o mal-estar social, a miséria. Espero que, fiscalizada e economizada a fazenda pública, mantida a ordem no país, a paz com as nações estrangeiras sem quebra da nossa honra e dos nossos direitos, animado o trabalho agrícola e industrial e reorganizado o regime bancário, os abundantes recursos do nosso solo vaporizarão progressivamente o nosso meio circulante, depreciado para as permutas internacionais, e fortificarão o nosso crédito no interior e no exterior. Esse é o discurso de posse de Floriano Peixoto. Uma curiosidade, vem comigo. Quando eu falo de Floriano Peixoto, eu falo aqui da nossa velha e boa República da Espada. A República da Espada, ela é composta somente por 2 presidentes. Então, se ela cair, também é tranquilinho para você. Tranquilinho para você. Quais são os 2 presidentes? Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal Floriano Peixoto. Ok? No caso do Deodoro da Fonseca, 1889 até 1891. Nilton, o que é mais importante no governo Deodoro da Fonseca, certo? Para já ajudar a Killian aí, né? Que ela sempre pergunta o que é mais importante, é muito legal fazer essa pergunta. Nós temos o encilhamento, certo? Com Rui Barbosa à frente do Ministério da Fazenda, endividamento, inflação, surgimento de empresas fantasmas. Nós temos a primeira revolta da Armada, na tentativa de um autogolpe do governo Deodoro da Fonseca contra as regras da Constituição do ano de 1891, certo? E nós temos a própria Constituição de 1891. Então, 3 temas: encilhamento, a Constituição e a revolta da Armada, que gera a renúncia de Deodoro da Fonseca, certo? Menos de um ano depois da Constituição de 1891. Ok? E o governo Floriano Peixoto? Nós teremos aqui de 1891 a 1894. Aqui a eleição de Prudente Moraes, já se inicia a República Oligárquica. Tá ok? O que é que eu vou ter de importante? A segunda revolta da Armada, que se une com a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que toma conta do sul do país. Um dos pontos mais importantes. Inclusive, pesquise a origem do nome da capital de Santa Catarina, Florianópolis, antigamente chamada de Desterro. Tá ok? Pode pesquisar, já é uma boa fonte de aí incitação à sua dúvida. Tá ok?
1894, fim desse período, Marechal de Ferro, eu tenho aqui uma curiosidade. Quando o Deodoro da Fonseca foi eleito, o Floriano Peixoto foi eleito como vice. Ah, Nilton, mas isso é muito comum, certo? Veja bem, o Bolsonaro foi eleito, o Hamilton Mourão foi eleito como vice, é uma chapa só. Nesse período não era. Então o indivíduo ele fazia o quê? O indivíduo ele votava para presidente e o indivíduo votava também para vice-presidente. Que foi que aconteceu? O Deodoro da Fonseca acabou vencendo, porém o Floriano venceu como vice quase com o dobro do número de votos do Deodoro. Quase com o dobro do número de votos. Que foi que aconteceu? O Deodoro da Fonseca não completou nenhum ano de mandato. Pelas regras da Constituição de 1891, caso não tivesse completado metade do mandato, era para ter novas eleições. Então a gente já tem na história do Brasil essas revisões do texto constitucional, essas novas interpretações do texto constitucional. E o Floriano disse assim, não, mas essa regra só vale para a próxima eleição, não vale para essa. E o Floriano acabou assumindo para muitos através de um golpe. Então olha quantas vezes a palavra golpe foi citada aqui na aula de hoje. Por quê? Porque ele não tinha sido eleito para presidente, tinha sido eleito para vice e não cumprido metade do mandato do presidente que foi eleito, no caso de Deodoro da Fonseca, teríamos que ter novas eleições. Beleza? Comigo. Em um trecho de seu discurso de posse apresentado acima, Floriano Peixoto demonstrou grande preocupação com a economia brasileira. Óbvio, o encilhamento. No primeiro ano do governo Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, crédito, né, para aqueles que quisessem investir no Brasil, empresas fantasmas, emissão de papel moeda, inflação, desemprego, enfim, política do encilhamento, especulação, principalmente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que vivia a chamada crise do encilhamento. Está aqui. É correto afirmar que entre as características da crise estavam, item A, as falências de indústrias e a inflação que levou o custo de vida. Pelo amor de Deus, vem aqui, ó. O ministro está fazendo, Rui Barbosa, adotou uma política de expansão monetária e do crédito visando dinamizar a economia e impulsionar novos negócios. Isso aqui é a boa vontade, pessoal. Boa vontade. Rui Barbosa, jurista, escritor, diplomata, certo? O que é que ele queria? Ele queria emitir papel moeda para que as pessoas pudessem investir na economia brasileira. Boa parte do crédito foi investido em empresas fantasmas. O que é empresa fantasma? Empresa que não sai do papel. Pelo contrário, ela serve para o consumo daqueles que conseguem o recurso oriundo do governo. Qual foi o resultado? Uma onda de especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, todo mundo apostando no crescimento de empresas que sequer existiam, e a inflação, muito papel moeda, diminuição do poder de compra. Desgastado, Rui Barbosa renunciou em 1891 e contribuiu para a renúncia de Deodoro da Fonseca. Portanto, voltando, o item A já me responde, ó, as falências de indústrias e a inflação que elevou o custo de vida. Tranquilo, pelo amor de Deus. Decréscimo de reservas cambiais e a escassez de papel moeda. Totalmente errado. Assinalou essa questão, você não entende nada de ensinamento. C. O excesso de gastos públicos com políticas assistencialistas e o endividamento com credores no exterior. Não. Nada de política assistencialista e o endividamento aqui é do Brasil para com o Brasil. D. A queda do preço do minério de ferro no mercado internacional é abaixo da movimentação financeira na Bolsa de Valores. Pelo contrário, alta movimentação através de especulação. Item E. A liberação das perdas fiscais para a importação de produtos ingleses, levando à falência indústrias e comércios. Está errado, tem nada a ver. Resposta correta mesmo, item A de avião. Vou para o chat aqui, Humberto, viu? Vou botar aqui logo na próxima questão com a questão sobre o escambo e vou aqui para o chat. Vamos lá. Marden, então muito bom saber que eu lhe respondi, viu, meu filho? Killing, muito bom saber que eu lhe respondi, certo? Killing. Professor, você deveria fazer um livro de história, carreiras militares, com o professor Tiago Pereira. Aí você quebra, né? Por que você quebra? Ela adivinhou, Humbertão, vem pra cá, ó. Eu falei pra você que eu passei uma semana em reunião, né? Cara, tem tanta coisa, mas a gente vai fazer um lançamento oficial. E dentro desse lançamento vai sair pra vocês aí 3 novidades. Uma apostila 100% SpaceX, 100% SpaceX, uma apostila 100% ESA e uma apostila 100% EA. Certo? 100% EA. Óbvio que história só cai em 2, né? Na ESA cai a nossa velha e boa história do Brasil e na SpaceX cai história como um todo, história do Brasil e história geral. Analisando a nossa apostila, nós vimos que ela é boa, mas que ela pode ficar ótima. E nós reescreveremos as matrizes para o lançamento já em janeiro de 2021.
Então, se em 2021 você adquirir um Sou Mais, já vai ter aí a previsão. Então, espera um pouquinho, a gente vai lançar isso oficialmente, mas vai dizer quais são os novos produtos Sou Mais. Apresentei tão bem as nossas militares, pessoal. Você vai ter um livrozinho de resumos, e esse livrozinho de resumos para você levar até a véspera da prova não são exercícios, só conteúdo. Então eu vou botar assim, Brasil Colônia, resumo, e você vai ter, a gente vai chamar de Memorex, certo? Você vai ter um caderno com todas as provas anteriores do seu concurso, e esse caderno vai ter eventos de resolução dessas provas. Ah, Nilton, pelo amor de Deus, cara, eu tô cansado, eu quero ver aqui a prova número... É a questão número 12 da prova de matemática da EA. Aí você vai lá, leu a questão, QR Code, vai, se você for assinante, direto na área do aluno. Muito massa, né, pessoal? Vai vir muita novidade por aí. Então, Killing, você falou e eu lembrei, viu? Você falou e eu lembrei. Espero que vocês estejam realmente gostando aí da aula. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas, tá ok? Espero que eu tenha atendido aí as expectativas. Vamos lá? Voltando aqui para a questão. Próxima questão. Olha aí, Humberto. Observe a charge a seguir. Estou botando muita figura, estou botando muita coisa para você, né, gostar, para você prestar atenção aí na coisa, né? Para você prestar atenção aí na coisa. Olha o que é que eu tenho hoje. Olha o que é que eu tenho hoje aqui. Certo? Uma presença para ti da terrinha em Saveiro. Saveiro. Né? E o índio morrendo de trabalhar aqui, uma arara correndo, cheio de dúvida na cabeça, certo? História do Brasil para principiantes, de Cabral a Cardoso. 500 anos de novela, Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. Tá ok? Vem comigo. A charge, que na verdade não está acima, está anteriormente, representa os primeiros anos logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. A gente está falando aqui de 22 de abril de 1500, né? Agora, eu não lembro, Humberto. Aqui, quando eu falei de primeiro reinado, eu falei 22 de abril de 1822 ou foi 7 de setembro? Porque é 7 de setembro. Eu acho que eu não falei errado, não, senão o pessoal tinha falado aqui no chat, né? Porque 22 de abril de 1500 é a nossa, né, o nosso, entre aspas, descobrimento, né? É correto afirmar que entre as principais características desse período temos, item A, a construção das primeiras feitorias com a finalidade de estimular a vinda de colônias. Não, pessoal. De 1500 a 1530, quando o extrativismo do pau-brasil é o principal negócio, nós não temos aqui um projeto de colonização. Então, o item A de cara já está errado. Item B, distribuição das primeiras sesmarias por meio de estanco. Você sabe que o estanco é aquele monopólio exercido pela coroa portuguesa. Já foi, inclusive, questão da ESA, muita gente marcou escambo. Concorda comigo? Só que deixa eu te falar uma coisa, sesmaria é do período das capitanias hereditárias, está dentro do foral, está errado, 1534, a partir daí. C, extração do pau-brasil por meio do escambo é a troca, onde os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira, colocavam nas feitorias, que eram armazéns ao longo do litoral, para os portugueses virem pegar. Recebendo em trocas um objeto de pouco valor econômico, certo? Mas o que os índios entregavam também para eles tinha pouco valor. Por quê? Porque pau-brasil era abundante ao longo da Mata Atlântica, certo? Então, Nilton, o índio foi feito de besta. Não, o índio estava pensando que o português era burro, porque levou uma árvore, certo? Isso aqui tem tantas, enfim. Como espelhos, miçangas e instrumentos de ferro. Mas aí, né, meu querido? Resposta correta, o item C, meio que autoexplicativa. Item D, extração do pau-brasil por meio do estanco. Não, estanco é o monopólio, escambo é a troca. Extração de droga do sertão por meio do trabalho escravo. Não, aí era uma troca de favores, né, entre indígenas e portugueses, ok? Próxima. Aqui é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, tá ok? Constituição dos Estados Unidos do Brasil. A primeira Constituição republicana foi decretada e promulgada pelo governo constituinte de 1891. Pessoal, comigo aqui, ó. Recentemente eu dei aula para a Polícia Militar do Paraná. Lá no Paraná, eu e o professor Tiago Pereira, meu grande parceiro Tiago, inclusive agradeço publicamente o churrasco que o Tiago fez para mim, certo? Na última sexta-feira. Então, por favor, faça o seguinte, eu vou aqui pro chat, faça o seguinte, se alguém aqui conhece o Tiago, grava essa parte da aula, bota lá no Instagram, certo? Pode botar no Instagram, professor Tiago Pereira, meu parceiro. Muito obrigado pelo churrasco dedicado a mim,
na última sexta-feira. Você e sua família são muito agradáveis, você é um parceiro que eu quero caminhar para a vida toda, viu, meu querido? Muito obrigado, além de um excelente professor, você é um grande brother mesmo. Só quem trabalha na área de educação sabe como é difícil encontrar pessoas aí como você, certo? Muito obrigado mesmo. Dei uma aula com o Tiagão na última terça-feira, certo? Na Polícia Militar do Paraná. E eu fiz um apanhado das principais constituições, porque na PM do Paraná nós temos aí uma parte da redemocratização, que é uma parte ligada aí à questão dos direitos e garantias fundamentais. Então, quem não acompanhou, depois procura essa aula, que está bem legal, viu? Kili, dá uma passadinha aí, dá uma voltadinha aí, grava, por favor, manda pro Tiagão, bota aí, por favor, certo, no Instagram, para ele ver. Vou aqui para a questão. A primeira Constituição Republicana foi decretada e promulgada pelo Congresso Constituinte de 1891. Inclusive foi bem rapidona, porque estava tendo um surto na época, não me lembro agora se era de febre amarela, se era de varíola, então foi tudo muito às pressas. Então meio que copiamos a Constituição dos Estados Unidos e fomos para cima. Convocado pelo governo provisório da República recém-proclamada. Teve por principal fonte de influência a Constituição dos Estados Unidos. Entre os diversos artigos da Constituição de 1891, não é correto afirmar que estava previsto, né? Essa Constituição aqui, pessoal, vai ter a forma federativa de Estado. Régua, que foi que eu escrevi, deixa eu apagar. Forma federativa de Estado. Vai ter a forma republicana de governo, certo? Vai ter o Estado laico, leigo ou não confessional, certo? A gente vai ter aqui o voto universal masculino, o voto universal masculino, a gente vai ter a tripartição de poderes, a gente vai ter a naturalização tácita, ou seja, tinha 6 meses para quem não quisesse, sendo estrangeiro, se tornar brasileiro para dizer que não. Então vamos lá. A eleição com sistema de voto direto e universal, na prática masculino, beleza, o item A não nos atende. B, porque ele quer o quê, pessoal? O que não é correto afirmar. Item B, a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tripartição, não nos atende. C, o estabelecimento do sistema presidencialista de governo, posso botar aqui, presidencialismo. Ah, Nilton, você não tinha colocado, você esqueceu, você é burro, meu Deus, ó. Os 2 primeiros presidentes que eu citei, Deodoro e Floriano, 1889. Inclusive, Deodoro foi o primeiro presidente a partir da Constituição de 1891. Então, está aqui, não nos atende. D, o mandato de 4 anos para presidente da República. Perfeito, mandato de 4 anos, não nos atende. E o fim da autonomia dos estados. Federativa significa que os entes têm autonomia. Então, está errado, essa nos atende, porque a gente quer aqui, ó, o não. A gente quer aqui, o não é correto afirmar. Resposta correta, o item é de escola. Certo? Próxima. A segunda Constituição brasileira estabeleceu o voto direto. No entanto, a grande maioria da população foi excluída das eleições. Por quê? A Constituição de 1891 adotou o voto censitário. Nada disso. Universal masculino. Está errado. B. Os coronéis, querendo manter o controle político do país, ameaçavam, em alguns casos, agrediam os eleitores que compareciam às urnas. Eram as eleições do cacete. Para começar, o coronelismo tem mais força a partir de 1894 e eleições do cacete é o nome que ficou conhecido da primeira eleição durante o segundo reinado, então está errado. C, preocupado com a forte oposição popular ao seu governo, o presidente Teodoro da Fonseca fixou um decreto que limitou a participação popular, nada disso, a gente não tem isso. Entender, a Constituição só considerava eleitores cidadão brasileiro maiores de 21 anos, haviam algumas regras que permitiam que o indivíduo votasse mais cedo, ser casado, ser funcionário público, enfim, excluindo os analfabetos, essa exclusão vem desde o segundo reinado, e também outras categorias. Com isso, cerca de 80% da população não podia votar. Obviamente, resposta correta, o item D, voto universal masculino, altamente excludente, tá ok? Em relação à economia cafeira do segundo reinado, é correto afirmar, item A, região sul-fluminense foi a principal área produtora do Brasil, só sendo superada na década de 70 pelo Vale do Paraíba. Mentira, a partir de 1850, tá ok? Errado. Opa, pera ainda, não, mais errado ainda. Começa no Vale do Paraíba e é superada pelo Oeste Paulista a partir de 1850. B, a produção e a mão de obra nos cafezais não conservava nenhuma característica do período colonial. Se fosse no Vale do Paraíba, usava a plantation,
que era a mesma regra do período colonial para o cultivo da cana-de-açúcar. Então o A está errado, o B está errado. C, produção de café no Vale do Paraíba foi favorecida pelo fim do tráfico negreiro. Mentira. É com o fim do tráfico negreiro que prevalece a mão de obra imigrante, que era muito mais comum no oeste paulista. D, produção de café foi caracterizada pelo minifúndio, monocultura, escravidão e economia voltada para o mercado externo. Mentira. Latifúndio. Está errado. Item E, região do oeste paulista superou o Vale do Paraíba, explicação que eu dei aqui em cima, na produção de café, dentre outros motivos, porque o solo da região oeste era mais apropriado para o tipo de cultura. Não só por isso, porque na região do Vale do Paraíba, o fato de você ter, comigo, Humberto, uma forte agricultura rudimentar explorando o solo faz com que esse solo comece a ficar estéril, fazendo com que, assim, a área mais produtiva se tornar a área do oeste paulista. Portanto, resposta correta aqui, ó. Ah, tem um quadro, mas eu vou botar logo a resposta correta, o item E, e o quadro para vocês. Ó. Vale do Paraíba. Predomínio até 1850, predomínio pós-1850 no Oeste Paulista. Modelo típico de plantation, modelo de produção empresarial, inclusive com mão de obra imigrante. Técnicas rudimentares de produção, técnicas de produção mais modernas para a época. Monarquistas e escravocratas, republicanos e abolicionistas. Dificuldade de escoamento do café, implementação de ferrovia. O escoamento era feito principalmente pelo Porto de Santos. Menor produtividade, maior produtividade e qualidade, mão de obra escrava, mão de obra assalariada imigrante, mas também tinha escravos. Certo? Por favor, resposta correta, o item E de escola. Comigo aqui, Humbertão. Galera, se aproxima aí das 17 horas, nosso evento começou às 15, certo? Começou às 15. Professor, responde minha dúvida que eu mandei. Nilton, vamos lá, Novaes. Nilton, o que está acontecendo com as carreiras militares são mais? Parece estar abandonado, não tem simulados faz tempo. Falando que tem tal vertical, mas até agora nada. Não, mas eu expliquei no começo aqui, o Matheus foi... Novaes, eu expliquei aqui no começo, a gente passou por uma reunião agora, essa semana, certo? Inclusive com um cronograma de simulado, tudo direitinho. A gente deve estar anunciando já no mês de dezembro. E não se preocupa, conversa com a gente, conversa principalmente comigo, que eu vou dar um jeitinho aí na sua dúvida, tá ok? O que seria a autonomia dos estados? Ah, boa! A autonomia dos estados comigo, ó, seria Olga. Olga. Nilton, que é Olga, Nilton? Pelo amor de Deus. Alto orçamento. Autolegislação, autogoverno, autoadministração. Exemplo, o governo do seu estado, ele não tem que pedir permissão ao presidente da República para qualquer coisa, certo? Porque ele é o autogoverno, então auto-orçamento, autolegislação, autogoverno e autoadministração, essa capacidade que os estados têm. É por isso que você tem um governador mesmo tendo um presidente, é por isso que você tem uma Constituição estadual mesmo tendo uma federal, é por isso que você tem funcionários públicos estaduais mesmo tendo funcionários públicos federais, é por isso que você tem orçamento do governo, tá aqui, orçamento do governo estadual, tem imposto estadual, mesmo tendo impostos federais. Então, o Estado ele pode tomar algumas decisões, não é preciso o Estado pedir permissão para o governo para que ele construa um hospital, não é preciso. Porque ele tem certa autonomia para gerir sua vida. Ok? Perfeito. Novaes, não precisa retratar a mensagem não, meu querido, viu? Precisa não, eu falei no comecinho lá, não se preocupe não, mas vai dar certo. Eu garanto, vai ser a melhor carreira militares do Brasil, vai ser a do Alphacom. Certo? Meus queridos, alguma dúvida mais aí? Me pergunte, por favor. Me diga do que é que vocês precisam. Eu estou aqui me despedindo nesse momento, mas dá tempo de você fazer uma pergunta. Me responda aí, por favor. O que é que você precisa? Me pergunte aí. Ok? Se não tem mais perguntas, então a gente vai se despedindo, tá ok? Se não tem mais perguntas, a gente vai se despedindo. Só ver o delay aqui, né, Humberto? Se eu perguntei, a pessoa não perguntou depois. Já está em cima da bucha. Conseguimos corrigir, não foi nem 5 minutinhos que a gente foi fora do ar não, né, Humberto? Foi mais ou menos isso aí. De 5 a 10. Eu acho que ficou até mais porque... Olha, o Vitor Ribeiro está perguntando, é possível que o Estado vire um país? Hoje em dia não. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem os seguintes fundamentos. Quando ele fala união indissolúvel, ele nega o direito de secessão, ou seja, o direito de separação para a formação de um novo país. Então, de acordo com o artigo 1º da Constituição de 5 de outubro de 88, não é possível termos um novo país.
né? Caveira Black está precisando de grana, quando passar na ESA vai ter uma bolsa de aproximadamente 1.500, na SpaceX também, se formando de 5 a 6 mil na ESA, se formando de 10 mil aí na SpaceX, né? Qual o ano em que o Brasil adota a Constituição do Equador como sua? Constituição do Equador não, mas nós temos a Confederação do Equador, que é de 1824, Confederação do Equador, em que o Brasil, as províncias nordeste brasileiras, Pernambuco, Paraíba, né, Ceará, eles acabam se transformando em dissidentes do governo imperial, por conta da dissolução da Assembleia Constituinte de 23. Tá ok? Perfeito, pessoal? Agora eu vou indo. Beijão. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu.